Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, desde ontem, novo horário, a partir de 20 horas e 30 minutos, mas tratando todos os assuntos aí do futebol, do esporte, a polêmica, né, a repercussão, a projeção, né, é o esporte gaúcho passado a limpo em horário nobre. O Internacional hoje, oficialmente, né, foi anunciado o seu novo técnico, que já se sabia, inclusive acompanhou o jogo de ontem, a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, né? O novo técnico, que inclusive hoje já se pronunciou nas suas primeiras palavras, o Miguel Ángel Ramírez. E o Grêmio é foco total. No próximo domingo, jogo da volta contra o Palmeiras. O Grêmio está indo amanhã para Atibaia, concentração total para esse jogo, para a decisão que pode levar o Grêmio ao hexacampeonato da Copa do Brasil. Nossos Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo, através das plataformas digitais, pelo Twitter, pelo site, pelo YouTube, pelo Face. E é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Por isso é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, né? É porque completou, emissora jovem, recentemente 2 anos e meio no ar. Então, importante que você faça isso para aquelas pessoas que ainda não conhecem, passem a conhecer a RDC TV, que leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Uma emissora genuinamente gaúcha. E aí também, né, tem o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores. O meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para CIMI, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, que completa esse ano 68 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição também genuinamente, só que esse ano estará completando 108 anos de GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Também para a Senai. Está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nosso Dois Toques de hoje com Larry Chaves, Caco da Mota e Fabiano Brasil. Bom, o Grêmio tem esse foco, tem a decisão, mas a notícia do dia hoje, internacional, que foi o anúncio oficial, né, de Miguel Ángel Ramírez, inclusive acompanhou o jogo de ontem, a vitória do Internacional com o time de garotos, na estreia do Campeonato Gaúcho, vencendo o Juventude. A gente vai ver os melhores momentos aí, a vitória do Inter, contra um Juventude que agora é Série A, né? O Juventude subiu, está na Série A. Então foi uma estreia do Campeonato Gaúcho, mesmo com um time aí um time internacional acabou, né? Com o time B, então é praticamente a sub-20. O que dá para dizer? Expectativa em relação a esse novo técnico, Larry, Caco e Fabiano Brasil. Pois é. Esse espanhol que vem aí para mudar totalmente o que é o Internacional, que foi o Internacional com o Abel. Que seja bem-vindo e que faça um grande trabalho, é o que eu desejo. É lógico que ele vai pegar uma situação complicada pela frente, porque ele vai substituir um cara que fez um final de campeonato brilhante, demonstrando coisas que a maioria do grande público já não esperava. Nós sabemos que o Abel é um grande técnico, já tem um retrospecto maravilhoso, mas ele estava um pouco desacreditado quando chegou e demonstrou a todos do futebol brasileiro quem é o Abelão, né? Então, portanto, o seu Miguel Ángel Ramírez, que tenha toda a sorte, porque ele vai precisar também e o apoio de todos. É um nome, né? Já começa com esse carteiraço. Miguel Ángel Ramírez. Tem grife no nome, né? Tem grife no nome. Agora, até uma informação, e foi dada até pelo João Batista Filho, da Rede Bandeirantes de Televisão, que o Abel foi chamado, inclusive, pela direção, né? Pela relação que ele tinha com os jogadores, pelo trabalho que fez. A direção queria que ele permanecesse no Internacional, inclusive assumindo, né, como um diretor técnico. O que o Muricy faz no São Paulo, né? É idêntico ao que o Muricy está fazendo no São Paulo. Exatamente para ele trabalhar, indicar,
essa questão motivacional que ele tem junto com o grupo, essa identificação que ele tem com os jogadores, mas ele agradeceu e disse que não, deseja todo sucesso, porque ele ainda é um projeto que ele tem ali na frente, mas ainda ele se acha em condições de continuar como técnico de futebol. Mas o Internacional tentou, a direção tentou. Bom, mas agora é vida nova, é com esse novo técnico com características bem diferentes, né? É um técnico que trabalha com jovens, já pedindo reforços, até a maneira de jogar, gosta de jogar com pontas, pedindo jogadores para jogar dessa maneira. Não que seja igual, mas é meio que um estilo Kudê, né? Ou seja, é um técnico que joga jogar com pressão, marcação alta. Eu vejo o seguinte, né, Cadu? Eu vejo que o Inter inova, trazendo o primeiro espanhol a treinar o Inter. Em relação ao Abel, antes, só para terminar do Abel, se o Abel tinha alguma dúvida se ele tinha condições ou ainda bala para queimar, ele descobriu nesse campeonato, né? Porque se ele tinha alguma dúvida e a amostragem anterior não foi boa, se não me engano foi no Vasco, ele veio no Vasco, no Cruzeiro. No Cruzeiro antes, né? Depois no do Vasco. Flamengo, ele depois, como ele disse que ele foi sacaneado lá. E daí passou para o Jesus. Mas ele mostrou que tem sim, tem capacidades, que tem a experiência, e isso é inegável, a experiência que o Abel tem, a competência que ele tem, ele mostrou nesse Campeonato Brasileiro, quase levando o Inter, ficou por um golzinho do título do Campeonato Brasileiro. Agora, a minha questão em relação ao Miguel Ángel Ramírez, eu ouvi alguma coisa, e obviamente eu estou sempre na internet, ouço muita coisa, leio muita coisa. E aí veio a questão da cobrança em cima do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, que se tem que cobrar resultados de forma imediata dele. É um formato, acredito eu, totalmente diferente. Se o Inter está inovando dessa vez, trazendo um técnico espanhol que fez um trabalho muito bom no Independiente Del Valle e que chega agora para colocar o seu método de trabalho, tem que se ter paciência. Mas Fabiano, não dá tempo, o campeonato é rápido. Sim, é rápido, mas para ele também é diferente, para o clube também vai ser diferente. Então, eu acredito que o torcedor tem que ter paciência e principalmente o dirigente, Caco, Larry, tem que ter a ideia de que tem que se implementar um novo método de trabalho para um treinador que nunca trabalhou no Brasil. Mas para isso, agora esse ano também, o Internacional ainda tem... ele no momento que o Internacional vai ter a fase de grupos mais adiante. Mas ele vai ter o Campeonato Gaúcho, é o que eu sempre digo. O Campeonato Gaúcho serve de laboratório. Tu não pode te enganar com o Campeonato Gaúcho. Ganhou, tá tudo bem, tá ok. Não, tu não pode enganar. Mas serve de laboratório. Então é exatamente isso que ele deve tirar. Mas ele é convicto das coisas que quer, pelo menos está demonstrando. E o que me chama a atenção também, Caco, não te manifestasse ainda, em relação à convicção da direção. Em relação à convicção da direção. A direção tinha esse planejamento lá atrás, aí aquele sucesso internacional, com as vitórias, enfim, fez com que eles fossem mantidos, porque a gente sabia, né? Embora estava provado agora, a negativa da direção, e não poderia ser diferente, né? É que nem disse o Rusch ontem, tem coisas que daqui a um pouco tu não pode dizer, é evidente, né? Mas estava acertado, o Miguel Ángel Ramírez estava acertado, a prova foi isso, que o São Paulo foi lá, teve outro clube que também tentou. O Atlético Mineiro também tentou, né? Ele não... Santos tentou o também. Santos tentou, né? Então não tinha porquê. Se existia já era um pré-contrato, estava acertado. E a direção internacional no meio do caminho, em função da grande campanha que o Abel fez, com a possibilidade de chegar ao título, porque um pouco antes, o Internacional nem pensava em disputar título do Campeonato Brasileiro. E aí chegou. Agora, mostra a convicção, porque daqui a um pouco, o futebol, Larissa bem, as coisas mudam, né? Da noite para o dia, do dia para a noite. Né? Mas a direção manteve a sua convicção. Ou seja, podia ter mantido o Abel, mesmo o torcedor querendo, mesmo com a campanha que ele fez, mas está nas suas convicto das suas necessidades. O Inter está no caminho certo, Cadu. O Internacional está com convicção de uma nova direção, que aposta no espanhol, já estava certamente fechado, como tu falaste, acredito. A única convicção que talvez ela não tivesse é de que o Abel iria tão bem como foi. Mas ela avalizou também, tanto que o novo presidente do Internacional, já não é novo, já tem um pouco de estrada agora, o Alexandre Barcelos, falou com o Abel e que a gente quer que tu seja o técnico até a final da temporada. E ele convenceu o Abel. E convenceu, ele é persuasivo, tem se demonstrado um homem muito bom de diálogo. Conseguiu isso. E mais do que isso, o Abel conseguiu melhor ainda. Por pouco, como o Fabiano falou, por um gol, enfim, detalhe. Tinha tudo para o Internacional ser campeão, a gente já falou disso. Agora eu vejo muito positivo o seguinte também, que o Internacional, quando sai o Kudê, o trabalho não era ruim, tinha seus defeitos.
O Abel conseguiu no início se atrapalhar um pouco, não porque ele se atrapalhou, porque ele implantou o modelo dele. Mas como o trabalho não era tão ruim, mesmo tendo uma contradição tática diferente, esse modelo de jogo, mesmo assim o grupo se adaptou, o grupo foi bem e o Inter conseguiu. Agora, de novo, o terceiro técnico que assume é o da convicção da direção. E voltam jogadores importantes como o Guerreiro, daqui a pouco vem o Bosquilha, o Saravia, que ele até já viu esses dois, o Bosquilha, o Saravia e o Guerreiro no vestiário. Então o Internacional está trocando de treinador não por crise. Ninguém caiu como técnico do Internacional, foi trocado por circunstância. Então é bem diferente a maneira que ele vai assumir. É positivo o momento do Internacional e eu vejo de uma maneira muito boa. Cara, deixa eu interromper um pouquinho, que a gente está com o problema do teu microfone, a gente já retoma enquanto a gente ali... nosso operador. Tem que falar tudo de novo. Pegou tudo o nosso pelo operador ali já resolve esse problema um pouquinho. Programa ao vivo é assim, né? Então as coisas acontecem, né? Mas o Larry fez essa referência aí, a responsabilidade dele e tal, porque pegou uma situação aí com o Abel, que fez a campanha que fez, não chegou ao título detalhe, mas que o cara estava falando. A mesma coisa, o Abel quando assumiu, né, também, acho que tinha méritos o Cudê, tinha erros, era criticado por algumas atitudes que tomava, sim, mas ele tinha deixado o Internacional classificado na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro e classificado na Copa do Brasil. Então o próprio Abel disse assim, olha a responsabilidade que eu chego. Né? Um técnico sempre é substituído quando está mal, e não era o caso. O Internacional estava numa situação por cima, embora ele já vinha começando ali a ter resultados negativos, 24 jogos sem vitória, mas a campanha no geral também era boa. Agora pode concluir, cara. Não, só tão resumindo, eu estava dizendo que é exatamente isso, Cadu, que o terceiro técnico do Inter não é por demissão, por crise. Por isso que eu vejo de uma maneira muito positiva que o Internacional tem até pelos jogadores que vêm. A única coisa que me deixou um pouquinho uma pulga atrás da orelha é a questão de uma grande referência do Internacional, que era o preparador físico Cristiano Nunes, que também era um grande profissional que estava trabalhando no Inter. O Inter estava correndo muito, corre demais por causa desse profissional. A última vez que um treinador trouxe o seu preparador físico aqui estrangeiro, que foi o Diego Aguirre, deu problema. O Inter não conseguiu conciliar isso. Espero que o novo treinador não tenha um preparador físico tão deficiente a ponto de atrapalhar a questão física do Internacional, que também se deve esse time do Inter ter chegado naquele ponto tecnicamente pelo Abel e fisicamente pelo Cristiano Nunes. E naquele momento, o Internacional com o Diego Aguirre, situação idêntica agora, ele permaneceu. Mas ficou em segundo plano, ficou mais ou menos como observador e tal, supervisor. Era nada mais, nada menos que era o técnico da seleção brasileira. Uma série de anos. Era uma série de anos. Um baita de um preparador. Pois tinha uma série de como técnico, o Diego Aguirre trouxe, e aí foi o grande erro, né? Depois no Atlético Mineiro ele mostrou também as dificuldades, os problemas. Não sei se em função, né? O Brasil é um continente. Lá que tu viaja, atravessa o Brasil para jogar uma partida. Lá no Uruguai as coisas são bem pertinho uma da outra. Quem sabe a preparação física seja diferente nesse sentido. Mas é uma perda mesmo o Internacional com isso. Porque um dos grandes destaques do Internacional foi exatamente, né, a questão da preparação física. Final de jogo o Inter estava voando sempre, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar então como é que foram as primeiras palavras, né? Ele que assistiu o jogo de ontem, hoje anunciado oficialmente como novo técnico do Internacional. Então as primeiras palavras de Miguel Ángel Ramírez. Muy feliz, ¿no? Feliz de estar aquí. Era algo que llevaba pensando y teniendo muy presente, y bueno, hoy que se hace realidad, muy feliz y esperanzado también de que podamos tener una linda aventura. Sí, pues el tamaño que tiene el club, que es muy grande. Recuerdo una conversación hace más de un año. Estábamos viendo un partido de Libertadores en el complejo de Independiente del Valle, viendo Internacional. Y mi asistente me decía, Inter es un Ferrari, Inter es un club. Entonces, bueno, pues me siento como el conductor de la F1, que ahora le dan un Ferrari, pero
consciente de que tenemos las herramientas para poder meterle y ser competitivos. Muy lindo, además todo muy cerca, ¿no? Muy operativo. Y bueno, ojalá que pasemos muchas horas aquí trabajando, pero muy bien, o sea, la impresión es muy buena y seguro que vamos a estar muy a gusto. A Pablo le dije que ya hacía ahí, ya tenía que estar preparado para jugar el partido, pero bueno, me dice que ya dentro de poquito va a entrar, con Sarabia también ahí puede estar, bueno, voy a ir conociendo de a poco, pero sí que tenemos una plantilla increíble, creo que podemos hacer cosas muy buenas. Ahora que vayamos recuperando a la gente lesionada, se queda un plantel mucho más competitivo, así que bueno, vamos a ver si de a poco vamos consiguiendo tener a todos los elementos. Muy agradecido por la bienvenida, nos hemos sentido desde el primer momento muy arropados, bienvenidos. Yo solo digo que se van a divertir, porque nosotros entendemos esto como un espectáculo en el que lógicamente queremos ganar y vamos a estar en los partidos. Tengo el convencimiento de estar siempre más cerca de ganar que de perder. Y no me cabe ninguna duda que se van a divertir, que se van a sentir identificados con el juego del equipo, que les va a gustar la propuesta y bueno, que se amarren los cinturones, que esto empieza y van a disfrutarlo muchísimo. Tá aí então, esse é o novo técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez, 36 anos, né, um espanhol. E é o segundo técnico profissional que ele dirige, né? Ele dirigiu pela campanha que ele fez, pelo trabalho que ele fez, o Independiente del Valle, e agora, né, o segundo técnico na sua carreira, o segundo técnico, o segundo clube profissional que ele trabalha. Ele definiu, chamou o Internacional de uma Ferrari. É isso? É uma Ferrari mesmo, Internacional? Talvez em relação aos clubes, os lugares onde ele tenha passado. Sim, mas isso aí é o segundo profissional? Sim, mas na comparação com o Independiente del Valle, sim, é uma Ferrari. Digamos que o... Bom, mas essa comparação na verdade, o que ele precisa, ele vai ser colocado... as pessoas vão cobrar muito, a torcida, a gente sabe que no Brasil se falar, ele tem que ter tempo, não vai ter tanto tempo assim. Vai ser cobrado, por isso eu falei boa sorte a ele, né? Mas ainda falando sobre o Abel, tem que se deixar bem claro o seguinte, se fala tanto em gestor de grupo, o Abel é um grande gestor de grupo. Sim. Ele demonstrou isso aí, essa capacidade. É verdade que a direção inclusive, não, mas eu quero fazer essa referência, porque isso aí, o Abel tem tanto a ver com o Inter que amanhã ou depois ele pode estar de volta. E que ele colocou os jogadores jovens também a jogar. E os que estão agora entrando não estavam disponíveis para jogar. Já retornou um da Ponte Preta, que foi o grande destaque, na minha opinião. Gol ontem. Que foi o grande destaque. Já fizeram uma coisa certa. Foi o destaque, na minha opinião. Acho que é um jogador que já está quase pronto para jogar, entrar e desempenhar naquele lugar. A contratação desse técnico, desse espanhol, mostra exatamente. Porque quando ele chegou no Independente del Valle, ele não chegou no time profissional. Ele chegou na base. Conhece base. Em 2018. Né? E depois ele assumiu o time profissional do Independente. Ou seja, é esta a proposta do Internacional. O Internacional vai mudar. Vai mudar completamente, tem jogadores que vão sair, claro que tem jogadores que têm contrato, não tem como deixar, mas jogadores que estão aí com o contrato findando, ou se vier alguma proposta, falando aí da possibilidade, inclusive, aí, o Rodrigo Caetano, né, que quer o Edenilson, e na sua renovação ano passado, com o presidente Marcelo, reduziram, né, a multa de rescisão. Hoje é em torno de 4 milhões de dólares, na realidade, né? Ela era maior, em torno de 5 ou 6. Aí na renovação, acabaram reduzindo. Então, tem jogadores que vão sair. Né? O caso mas esses não podem sair. Não, mas o Inter começa mal. Se o Edenilson sai, o Edenilson hoje é um pilar do Internacional.
Inclusive, uma desde a saída do Não, D'Alessandro, dá para defender isso. Se Aí der a camisa 10 para o Edenilson, alguém vai dizer, não dá 10 para Ninguém ele, vai que era falar do nada, D'Alessandro. né? Ninguém vai dizer, não Não. é para dar 10 para ele. Não, aí Ele é uma questão de proposta. Ele é a grande referência Porque do Internacional essa no direção meio-campo. assumiu como uma incumbência também, Caco. Uma coisa Ou seja, saiu o Marcos Guilherme, é que eu tô reduzir falando. a dívida do Internacional. O Internacional já deixou bem claro. O Internacional não vai atrás. Embora as coisas do futebol mudam, né? Isso, as vitórias, se elas vierem... Não, justificativa tem, mas vai prejudicar o Internacional como time. Não, se as vitórias... Não, o presidente Romildo, né, que é um grande gestor, vocês lembram como ele assumiu o Grêmio. Ele mandou Barcos embora, ele mandou... quantos jogadores embora? Vários jogadores embora. E foi trabalhar na base. O Grêmio está dando resultado aí. Com quanto jogadores o Grêmio aí negociou os jogadores da base? Ele reestruturou toda essa parte. É o que o Internacional está fazendo agora. E o Inter precisa agora disso. o Grêmio ganhou. As vitórias vieram. Esta é a grande questão. Se as vitórias vierem, ok. Agora, se não, vai buscar jogador, a cobrança vem, a que a pressão gestão chega. do Romildo, ela acabou fazendo essa comparação. Inclusive, a gente falou no posse de bola da Guaíba no domingo sobre isso. O Romildo fez uma gestão que, além de títulos, trouxe esse ativo para o clube muito grande. Pô, a gente vai falar aqui de Arthur, até de Jailson, que foi vendido, depois veio o próprio PP, antes vieram o Wallace, antes PP, Everton, enfim. O Grêmio conseguiu ativos financeiros e também teve títulos. E acho que essa ideia de aproveitar a base a ponto de se conseguir esse retorno financeiro é o que o Inter, acredito, esteja pensando. Não só a base. Não tem que botar a base na lacuna da onde não está dando Não certo. que o Internacional não vá buscar reforço. Exato. Por Porque exemplo, tem posições... o Grêmio tinha Marcelo Groy, esse pilar, só a sustentação da defesa. Marcelo Groy, Jeromel e Kahneman. Nenhum guri entrou ali no lugar não dos mexeu. Não, jogadores. perfeito, Caco, mas é que o lateral ali. que está lesionado, que termina o contrato agora, o argentino, que pertence... Sarabia. Tá, mas aí tem o Heitor. Esse é um jogador que o Inter não vai pagar. Tem o 4 Heitor. milhões, não Às vai vezes tem o pagar. Heitor. Ricardo, eu me lembro, Não você vai pagar. lembrar, teve um tempo que a gente falava que lateral e goleiro você não compra, você faz. Sim, fazia, hoje não. Né? Hoje já não tem isso, mas por que não? Tem que se fazer isso. O próprio Grêmio, até puxando só um pouquinho, já que a gente falou do Grêmio, o Grêmio renovou com o Luiz Fernando, tendo o Léo Chu chegando, o Jonathan Robert voltando, o próprio Ferreira, quer dizer... Mas o Grêmio, a permanência do Renato, o Grêmio vai ter uma reformulação total. O Grêmio terá uma reformulação total. Exatamente com os jogadores da base. Jogadores que não deram resposta vão sair. Não que o Internacional não vá buscar, o Internacional vai contratar, mas jogadores jovens, que é o caso que ele quer desse Carlos Palácio. Ou seja, tu pode tornar em ativo. Tu traz e negocia ali na frente e ganha dinheiro. Exato. Esta é a ideia do Internacional em termos de reforço. E corretíssima, né? Mas o Internacional, falando em jovens, vamos ver os melhores momentos da vitória de ontem do Internacional, de 1-0, que teve alguns jogadores destacaram, o autor do gol, né? o Guilherme Pato, o Daniel, o goleiro com 26 anos, que se fala que será o titular, né? Que será o titular, um dos goleiros deverá sair do Internacional. O Lomba, inclusive, tu que mexe muito lá com os Estados Unidos, no futebol americano, né, cara? Tem uma proposta, inclusive, para... É um bom mercado. Né, do futebol. Olha aí, olha o gol do Guilherme Pato. Faz tempo que eu não vejo um gol assim. É verdade. O drible Esse dele, chute né? Não, ele cruzado. deu uma cavadinha. Não, porque geralmente o jogador cruza nessa bola. Ele tem convicção de chutar pro gol. Não, e ele limpou, ele deu Isso uma aí cavadinha. mata uma defesa, né, Larry? Esse tipo de chute. Olha lá, ele dá uma cavadinha, olha Isso ali, aí ó, o zagueiro não espera, não. Eu falei o nome do Guilherme Pato porque na Taça São Paulo ele foi muito bem. Ele é um jogador que taticamente também ele funciona muito bem, ele tem velocidade. É um jogador Ele estava emprestado à Ponte Preta. E isso aí foi a parte boa, assim, né? O fato dele ter ido emprestado até poderia ter sido aproveitado, mas essa estrada e essa bagagem... Mas é que o jogador... o Larry, tu sabe muito, tu foi jogador de base do Internacional. O que acontece? O Internacional vinha com uma cobrança e uma pressão muito grande para apoiar. E aí não adianta, e daqui a pouco... Agora foi uma necessidade de usar a base. Agora foi que ele não ficaria. Sim, ele foi avaliado que não ficaria. O Cudê errou, e nisso aí o Cudê errou bastante. Eu tinha elogios à parte tática do Cudê. Na escolha individual dos jogadores, ele pecou muito. Eu tenho críticas ao Cudê, eu acho que ele não sabe montar defesa. Ele é um cara que
que pensa mas muito passou, agora não adianta. em apertar o adversário. Isso aí, principalmente na pandemia, o time do Inter não teria tido o desempenho que teve ao final se o Cudê tivesse permanecido. Começou bem no Celta, já caiu, né? Olha aí, Então é um jogador que cobra muito, suga muito do jogador, fica gritando ao lado do campo o tempo inteiro. Isso aí não é... Mas não já é. foi, né, Laí? Pois é, Agora, não. olha, Mas então, olha, já que não. falamos no nome Olha aí, dele... agora, né? a gente Agora o melhor em campo foi o jogador mais velho que é jovem. 26 anos, né? O Daniel. O Daniel, 26 anos. O maior destaque do jogo foi pela Isso que acontece. defesa que ele fez. O Grêmio também tem 3 goleiros aí, tá? Né? O Paulo Vitor. É um baita goleiro. O Vanderlei e o Breno. e o Júlio César. Júlio né? César ainda. Júlio que é o César. O Júlio César. Aí tem o Breno, que é um menino de 22 anos, que é um goleiro espetacular. Aí, o Grêmio sempre se caracteriza por jogadores da base, goleiros da base, faz goleiro, né? E o Internacional que teve mais Só 2 que ele foram quase emprestados. se deu mal, né? nesse lance. A gente vai depois ver a defesa, foram 2 defesas fantásticas. Até né? a defesa, que acho que agora a jogada, acho que agora. E aí, ó. Olha só. Essa olha defesa, o reflexo, hein? Cadu, Olha o reflexo. Deixa eu granalizar de novo. Essa defesa que ele fez não é parecido com o gol que o Paulo Vitor sofreu contra o Palmeiras? Sim, a única diferença é que a bola parada quebra o ritmo a bola parada. A bola Mas parada, no caso do Grêmio, Fabiano, quebra o ritmo do goleiro. O lance Se ele consegue fazer a leitura o lance um pouco, do gol do Palmeiras, o zagueiro paraguaio veio em velocidade, Veio de trás, cabeceou rápido. forte, ele defendeu e a bola pela Olha força aí, que... essa aí no final muito do jogo, próximo. a bola na trave, hein? A bola na trave no final do jogo. O goleiro tem que ter sorte também, né? Ali ele fez. Mas ele é muito bom goleiro. Ali ele fez, hein? Tem 26 anos, jovem, mas também experiente, dá para se dizer. Porque o lance que ele errou é do cara que está com confiança. Não, eu sei que vai dar tudo certo, claro que quase que não deu. Mas mostra que ele tem essa capacidade, né? De inclusive ser um titular. E acredito que será. Viu? Ele me lembra Será? goleiros Não, essa dentro filosofia dessa do nova Internacional Ele lembra goleiros será. como ele teve essa paciência. Às vezes o goleiro sai fora porque quer jogar, né? É parecido com o Rogério Ceni, levou anos para ser o goleiro do São Paulo. O Marcelo Groy levou anos para ser o goleiro e no do Grêmio, né, Caco? Vamos ver os goleiros que não esperaram, ou que não puderam esperar. Alguns pegaram o Danley e outros Marcelo Groy. Mas o Internacional com o Alisson. O próprio Alisson, exato. O Alisson, depois que teve aquela oportunidade, que era um jogador também, um goleiro que chegou onde chegou, seleção brasileira. E eu me lembro que eu trabalhei num Grenal, que também de início de gauchão em Canoas, no antigo estádio da Ubra, onde o Alisson tomou um gol que foi embaixo das pernas e tal, um frango. E se já alguns disseram, não vai dar. É pior que o irmão. E no fim ele acabou se reerguendo e hoje é o titular da seleção brasileira. Quer dizer, tem que se ter paciência com a gurizada, não adianta. E também vou insistir nessa situação. Goleiros e laterais se faz em casa. Não se faz mais hoje. Agora tem uma coisa que hoje não se faz mais, Mas sabe por que não se faz, Cadu? Não faz. Porque não se Hoje dá oportunidade, Cadu. Agora Não tem é que que saber. Aí os caras falam, oportunidade. tem os meninos bons na base, que aí, mas ele não é experiente. Mas vai ganhar experiência como se não botam pra jogar? Não, é que o Daniel, de repente, deveria ter tido a oportunidade bem antes, mas até me recorrendo aqui do Larry, um grande zagueiro do Internacional aí, e conhece bem ali a pequena área. É muito complicado quando uma defesa já está com um goleiro, né, Larry? Tu trocar o goleiro que fez o Grêmio, por exemplo, esse rapaz, ele tem tudo para ser o melhor goleiro do Inter, mas tem que saber a hora certa de trocar. Talvez seja agora, então. Mas como é que o técnico está chegando vai trocar o goleiro agora e tirar o Lomba? E goleiro que não tem segurança na sua defesa, na sua zaga. E até... Olha, a gente vê, vamos voltar um pouquinho, né? Não, O tem que ver se a Darley, zaga o Darley confia quando nele. teve uma zaga extraordinária, uma defesa foi extraordinária. A zaga tá entrosada Agora, com o quando Lomba. teve uma defesa, quando ele teve uma defesa que vazava, Vale lembrar que no Brasileiro agora o Daniel jogou alguns minutos, não lembro bem o jogo, e o Danilo Fernandes estava machucado, o Lomba machucou no jogo, disse que continuou jogando, inclusive ele deu declarações que tinha um problema no joelho agora, ao final do Campeonato Brasileiro, e continuava jogando. E aí ele entrou no jogo, e no jogo seguinte os dois estavam prontos para jogar. O que vocês imaginam que seja isso? Não podemos dar chance para esse rapaz. Esse é um problema agora que Miguel Ángel Ramírez, ele que vai trabalhar com base, com jovens, esse aí é o projeto internacional. Deixa eu fazer algumas referências aqui, olha aí, o Pedro Eduardo Cocker, tu conhece ele, o Detefon? Grande Detefon, grande. Aí o Detefon diz o seguinte: parabéns pelo programa, Cadu, grande abraço para o Larry.
Esse é fera, né? Esse é fera. Esse era Esse atacante é fera, bom, é dos bons. Com muita qualidade, muita qualidade. Tonteava os adversários, é isso? Esse é olha, pós-futebol profissional, eu joguei muito com ele. O próprio Tonteava o apelido. adversário, Não, o próprio apelido já diz tudo, né? Detefon, tonteava, né? Tonteava, né? O Diego Gazapina, Fabiano Brasil, meu ídolo. Olha aí, tá maldito, né? Fabiano Brasil, meu ídolo. Moral, Mas vamos ver o que o novo diretor executivo do Internacional, ele que substituiu o Rodrigo Caetano, que é o Paulo Brax, foi trazido junto ao América, o América Mineiro, exatamente sobre essas questões aí de contratações, saída de jogadores. Ele fala em relação ao fato de montar um elenco competitivo. Boa noite, Thiago. Na verdade, o mercado ele se aquece de forma bem democrática. Os clubes começam a procurar atletas que entendem que se encaixam no perfil do elenco, dos novos treinadores. Então, não há atleta que a gente libera para conversar, não existe algo previamente estabelecido de atletas que podem ser liberados ou que podem conversar. A gente tem recebido algumas procuras. Isso mostra o tanto que o Internacional fez uma grande campanha em 2020, porque os holofotes estão muito do nosso elenco e às vezes atletas até que não performaram muitos minutos têm recebido procura, então a gente tem sido também muito criterioso para analisar e conversar também com os intermediários, até porque os atletas, na grande maioria, estão com essa folga e retornam dia 8, mas a gente está aberto para entradas e para saídas. A respeito de lacuna, acho que vocês vão ver com as peças que a gente tem buscado no mercado e a gente vai tentar acertar o quanto antes, vocês vão ver quais são essas lacunas e eu também dependo das possíveis saídas. Se houver alguma saída em uma posição específica, a gente vai repor. A gente quer entregar um elenco muito forte, um elenco muito competitivo, muito bem equilibrado para a nova comissão técnica. Tá, então o novo diretor executivo do Comércio, como é que falou aqui nos comentários? Não, está aberto para o mercado de entradas e saídas, é um homem de negócio. Mas essa é a filosofia do Internacional com a atual direção. É que se pagar bem por um jogador, claro, até o Edenilson que a gente estava falando, se tiver uma proposta milionária, o Internacional não vai deixar de fazer o Edenilson negócio. não que seja acertado, mas que perde, no time o Rodrigo... O Atlético está aí, né? Jogando dinheiro para tudo que é lado. Queria o Renato, fez a proposta para o Renato. E está fazendo a arena dele também, né? O Atlético Mineiro vai ter o próprio estádio agora também. E o Edenilson, o Edenilson é um jogador que o Rodrigo Caetano... O Rodrigo Caetano tem muito esse relacionamento aí com os jogadores. A vinda do Paulo Guerreiro para o Internacional foi graças ao Rodrigo Caetano. Quando tinha aquele relacionamento, quando trabalhou com ele no Flamengo, né? Mas eu acho que o Edenilson, o Inter deveria fazer um esforço, paga um pouco mais para o Edenilson, porque senão vai gastar esse dinheiro, vai gastar o dinheiro com outros jogadores e não vai conseguir. Mas agora repor. é a filosofia do Internacional, é a base. Então eu vou te falar um negócio. Mas esse jogador mas só um pouquinho, Larry, o Edenilson renovou na metade do ano passado, quando existia o interesse do futebol árabe. O presidente Marcelo renovou com ele, aumentou o salário e diminuiu a cláusula rescisória. Sim, na negociação, né? Mas é importante, e até o próprio técnico, quando conhecer bem o Edenilson, ele vai querer que ele fique. E o Inter, essas referências que o Inter tem, que não são tantas, o Inter não pode se desfazer. O Edenilson é um jogador importantíssimo. É impensável para o Inter entrar com um time assim num Brasileiro ou na Libertadores sem o Edenilson hoje. Assim como o Patrick também no Campeonato Brasileiro era um jogador. Eu cheguei a referir isso aí para amigos colorados. Vocês imaginem o Inter num jogo sem o Edenilson e o Patrick. O time não teria a metade da força que teve durante os jogos mais importantes. Então, esses jogadores, assim como o Cuesta se mostrou um jogador importantíssimo na questão de montagem, de experiência, jogadores que dão aquele respaldo para os mais jovens, jogadores. O Cuesta se vê é negociável. Eu fiz uma referência de um jogador mais experiente, que são os que permitem que os mais jovens possam jogar. O Edenilson, tu só negocia se tu tiver um dinheiro para repor alguém do tamanho dele, do tamanho do futebol que ele tem apresentado. Tu tem que buscar no mercado assim um cara, vou exagerar até, o dinheiro dá para trazer Claro que não estou exagerando, o Gerson do Flamengo. Tu tem que trazer um cara assim.
Senão não vale a pena. Não, mas o Internacional não vai nessa linha. Não. Então demonstração que o Internacional não vai nessa linha. Não, mas o Inter não vai entrar. O Internacional não vai. Mas aí tá claro que disse o diretor ali, nós vamos deixar um elenco forte e qualificado. No lugar do Edenilson, tu não vai botar um guri. Eu não sei se o Edenilson vai estar aí, estou falando da especulação. Um camisa 10 pro tamanho dele, um meio. Claro, mas já existe hoje, claro que a multa rescisória não é assim tu chegar lá e depositar. O jogador, o profissional tem que aceitar também, né? Claro. Então não é só questão. A assinatura depende da assinatura dele. Quer ver dele. outro que tu pode negociar, Fabiano, não sei se tu concorda. O Thiago Galhardo dá para negociar. Eu não vejo como tão imprescindível até pela assim. Idade, né? Ele fez um bom, ele tá bem no mercado, ele é goleador, coisa e tal, mas tem o Guerreiro, tem os guris, tem o Yuri, não sei se o Inter não vai Alberto, trazer o Tyson, tem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi uma grande tem o Caio contratação. Vidal, tem esse Guilherme Pato. Não precisa do Thiago Galhardo. Não estou desvalorizando ele aí. Mas não precisa, esse é um cara negociado. Mas são jogadores que têm contrato, tem contrato mais um ano. São jogadores que só saem se tiver proposta. Daqui a pouco China, Arábia, esse mercado vem com uma baita grana. A Arábia teve aí para levar o Thiago Galhardo e acabou não levando. E o Edenilson também não foi. Né? O Edenilson mas o Edenilson até o Internacional segurou. Olha aqui, tá com moral, hein? Olha aqui o Gamal, esse é craque também, hein? O Gamal é craque também, Só que esse pega a bola embaixo do braço e não toca pra ninguém. Pois né? Vocês olha só, isso, mas eu não foi o que eu vi quando joguei aí, olha aqui futebol, o Gamal diz o seguinte, aqui, não, o Gamal, o Edenilson me serve no Grêmio. Evidente que sim, alguma aquele meio campo do Grêmio também. Olha aqui, o Mauro Fernandes, não são parentes, tá? Não são parentes. Olha que tá com moral, com o Mauro lá da Baidob, lá. O que eu vou fazer? O grande Maurão da Baidob. Aí dizer assim, o que ele falou? Não, aí assim, Fabiano Brasil eleva a régua do programa, nivela por cima. Grande, um abraço pra ele. Grande abraço, Maurão. Grande Maurão. Vale, aí, que moral. Vou dar um abraço no Maurão, vou ter que atribuir esse carinho aí. Obrigado, Maurão. É o homem forte da Baidob lá, tá com moral lá, o homem forte da Baidob. Aliás, parceiro que foi intermediado por você, inclusive, um amigo conheci por ti, e que bom que ele tá gostando. Espalha que é bom para nós. Vamos mostrar aí a latinha, o rosto aí do Carlos Palacios, né? Se é Carlos é bom, não precisa nem dizer mais nada. O nome é bom. Que é esse chileno de 20 anos. Essas contratações que o Internacional vai buscar. Vamos botar um ilustre aí dele, olha aí. É esta filosofia da atual direção do Internacional. Buscar jogadores jovens dessa idade para poder negociar lá na frente e ter um ativo para fazer dinheiro. Esses serão os tipos de contratações do Internacional. Esse é um chileno, né? Teve a seleção, recentemente foi convocado aí para a seleção chilena, é um ponteiro, olha só. Ó. É ponteiro. Chutou para fora ali, né? Os caras pegaram os melhores momentos de uma bola chutada para fora. Aí tá mostrando as características. Não. Tá mostrando desculpa a corneta, mas tá mostrando as características dele. Olha como ele joga. Foi o estilo... Não, é bom jogador, eu tô brincando, sacado. É que o editor ali escolheu... Não aqui da RDC, ele quer jogar... É isso que ele joga pelos lados, pelo flanco. Ele joga com ponteiros. Né? E esse é um jogador, e a negociação está se encaminhando. Chuta muito bem, aí, coloca muito bem a bola. Agora sim, olha ali. Então, essas serão as contratações do Internacional. Então, exatamente para poder fazer os jogadores negociar depois. Mas isso é uma atitude inteligente, né? Essas contratações no mercado sul-americano. Durante o Brasileiro vieram vários jogadores, né? Para times brasileiros. Olha o toque de bola dele, tu vê que ele é um driblador, é isso que ele quer, são jogadores do drible. Né? E finalizador, né? E finalizador, jogador do drible e finalizador. Finalização. Né? O cara faz gol. É isso aí, eu acho que é uma grande contratação. E tem que ganhar. Grande contratação, não pode dizer quantos jogadores tu vem. Olha, vou ficar no Internacional. O Sarrafiore era uma contratação, né? Que veio e acabou não dando resultado. A gente tem informação que é bem recomendado. Pode não dar certo, mas é. Futebol tem disso, né? Daqui um pouco ela não dá, não. Mas jogador de seleção, hoje em dia, de base, que é convocado. Só se é uma questão psicológica, alguma adaptação, é muito difícil do jogador não mostrar qualidade. Muito difícil. Mas assim, não dá. De seleção é difícil. Esse jogador que o Grêmio trouxe aí não deu a resposta. O
O chileno. O chileno... Não, mas é bom Pinares. jogador, dá pra Pinares, botar Pinares. Não teve deu outro- resposta porque não joga. Exatamente. Não Outro bota teve o cara pra oportunidade. jogar. Até ele ficou bravo num jogo aí, nós vamos mudar o debate aqui. Não, Esse- não, mas ele a tem que gente tá jogar, falando- ele tem que jogar. Não é escalado, É, como o é que ele vai Pinares, mostrar o o futebol? Pinares entrava nesse time do Grêmio aí. Pinares é bom. Não sei se no lugar ali do Alisson, no Mas lugar foi uma do- contratação próprio boa. A gente Jean-Pierre. tá vendo já. Do próprio Agora passando pro Grêmio. Joga bem, joga o Pinares. Tem que jogar. Não teve sequência Não de pode jogos, jogar a Copa né? do Não Brasil, teve é importante dizer para o torcedor já. Mas o Internacional está fazendo esse Agora, trabalho aí, sobre o importante. mercado sul-americano, é interessante que tem que se garimpar, né? O presidente Romildo Bolzan deu uma entrevista dia desse, não me lembro qual foi a emissora, eu daria o crédito, mas até acho que foi para o próprio Grêmio, falando sobre o Soteldo, que o Soteldo foi oferecido numa época para o Grêmio antes de vir para o Santos, e que se a avaliação que se fez é que era um jogador fraco, baixinho, e no fim, né, foi um jogador que foi finalista da Libertadores. Né? Mas o futebol tem disso. Olha aqui, ó. Venezuelano. O Márcio Martins Fraga diz, olha, muita qualidade também não adianta. Né? Traz 2 ou 3 de aeroporto, o resto vai com a base. Mas essa é a projeção do Internacional. Ô, Cadu, e agora, exatamente isso aí. essa aí me deu saudade. Eu sou velho, né, nesse negócio. Eu Eu tô me lembro vendo, de ir tua pro aeroporto. A barba tá branca. Tua barba tá e não branca. é pintada, é assim mesmo. Eu me lembro de ir para o aeroporto para esperar a contratação chegar com o dirigente e com o jogador a tira-cola ali, né? E nós íamos para o aeroporto esperar para registrar e tal. E saudade desse tempo, era bacana. A minha né? primeira entrada ao vivo no rádio foi uma chegada de um jogador. A minha primeira entrada ao vivo na Rádio Guaíba, em 2005, foi na chegada... Faz tanto tempo que eu nem lembro o nome do jogador. eu lembro, foi numa das chegadas do Jorge Wagner. Serriçuela, acho que era uma coisa assim, no Internacional. Eu me lembro desse jogador. Serriçuela, acho que era isso. Falar em chegar, você tem que chegar no local certo para fazer a revisão do seu carro. É na Casa Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. E o pneu está ficando careca, desgastado, então você tem aquela promoção permanente que lá você encontra, que é o feirão de pneus. Então, Avenida Ceará, 1055, revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços também lhe oferece a Casa Pneus. Esse momento até para tranquilidade, segurança e ganhar tempo, você tem aí o telefone para que você possa agendar a sua ida até a Casa Pneus. 51, código de área 3342-4245. Você está pensando aí, precisando reformar sua casa e dar alguma manutenção, ou construir mesmo, né? Então, você tem um material de construção lá na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, aquele atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, à sua disposição. Mas se der um problema, última hora, né? No seu condomínio, na sua empresa, seja onde for, então você tem o teleentrega da Ferragem Lampião. Então aí os números para que você receba aí com toda a segurança, tanto tranquilidade, através dos telefones de teleentrega da Ferragem Lampião. São mais de 30 anos no mercado. Olha, a Ferragem Lampião, o slogan diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Olha, são mais de 30 anos no mercado, se diz bem e diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida. Então, como o caso do Pix, Pix é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente, a qualquer hora, com o Pix do Banrisul. Nossos 2 toques também para o Grupo CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Você é profissional liberal, participe, né? Se integre ao CPL, o Grupo Profissional Liberal. Continua aquela promoção imperdível aqui no nosso 2 toques. Nem uma promoção, mas é permanente, né? Esses quadros espetaculares, maravilhosos aí, da Gráfica Clique Impresso, a sua gráfica 1 clique, que você tem para decorar sua casa, para decorar sua empresa, dar de presente, né? Então, pessoal do interior tem aí o WhatsApp, está aí na tela para você, o 996 38 15 28, e o site também, www.clique.com.br, e você tem essas maravilhas aí, com as facilidades todas que lhe oferece a Gráfica Clique Impresso, a sua gráfica a 1 clique, por apenas R$ 119,00. Você pode personalizar o quadro como você quiser, né? Então, R$ 119,00. E se você que assistiu aqui ainda no 2 Toques, tem mais um desconto
Só para não sair de graça, para você não levar de graça. Então, tá aí também o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, do site, tem também ali na Avenida Anilo Peçanha a possibilidade de você ter um desses quadros lindos e maravilhosos. Ô, Cadu, o Mauro lá da Baidob, Mauro Fernandes, mandou um abraço pro Caco também, disse que um grande parceiro. Ele mandou aqui no privado, manda um abraço pro Caco aí, que é parceiraço. Na volta, quando eu falar da Baidob, a gente dá mais uma referência ao Mauro aí. Nossos 2 toques também para Sanar, que é um novo jeito de cuidar, é com a Sanar. Vamos aí, Sanar aí, né? O nosso logo aí também, o nosso novo participante aí, nosso novo integrante, nosso novo parceiro, juntando-se ao já seleção aí dos nossos parceiros, nosso time de patrocinadores. Então, um abraço lá ao Alessandro, ao João, todo o pessoal da Sanar. Então, repetindo, novo jeito de cuidar é com a Sanar. Vamos para um rápido intervalo, a mensagem dos nossos patrocinadores, voltamos em seguida falando do Grêmio, né? O Grêmio tem decisão no próximo domingo, jogo que vale o hexacampeonato da Copa do Brasil. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, participando. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores e o meu Instagram, meu pessoal Cadu Oliveira 2 Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso 2 toques para Baidob, lá na nossa audiência, o Mauro Fernandes, né? Grande Maurão. Um abraço, Mauro. Baidob, que você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas automatização residencial, mas não só residência, sua empresa, como você quiser, né? Películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também para sua tranquilidade, segurança, hein? Você agenda também, está aí o telefone, a sua ida até uma das lojas da Baidob. Seu carro está com aquela batidinha chata que fica feia na porta, para-lama, para-choque, hoje eu fui lá, estava com uma amassadinha na minha caminhonete lá da Kia, minha Sportage, fui lá e tirou a amassadinha. Então, o martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, passe lá, fale com o Marcelinho, deixe seu carro zerado, né? Se está com essa batidinha que incomoda, fica feia, né? Não está legal. Para deixar o seu carro, que é uma lavagem top das top, deixar o seu carro que é um brilho, que é um espelho, né, Caco? Se estivesse lá, né? Então é uma lavagem 5 estrelas, são mais de 40 anos no mercado. O próprio nome já diz, né? Lavagem 5 estrelas. Diariamente, não tem tempo durante a semana. O técnico do Internacional falou em Ferrari, mas lá tem uma equipe que parece o box aquele da Fórmula 1. Os caras, tu chega e os caras já... Os caras... Impressionante, rápido e eficiente. Lá quem dirige, lá o técnico lá é o Marcelo. Um abraço pro Marcelo. Marcelo, só comandando, só no comando. E aí, então, eu estava dizendo, não tem durante a semana tempo, pode ser final de semana, sábado, domingo está aberto, né? Está aí o endereço na Avenida Nilópolis, aqui em Porto Alegre, para deixar o seu carro. Olha, que é um brilho, que é um espelho total. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que tem que buscar o segundo jogo de recuperação amanhã, porque estreou esse Campeonato Gaúcho, perdendo para o Esportivo lá do Luiz Carlos Vinck e do Piu Piu, Zé Carlos, né? Por 1-0 lá na montanha, lá em Bento Gonçalves. Bom, o Grêmio tem essa decisão aí, o Grêmio tem sido muito aí criticado, a preocupação, tem gente perguntando aqui se a gente acha que o Grêmio tem condições de reverter esse resultado. Olha, impossível não é, né? Só que o Grêmio vai ter que mudar a sua maneira de jogar. O que fez contra o Palmeiras no primeiro jogo, aí será insuficiente para que o Grêmio reverta esse placar. Algumas questões importantes sobre o jogo, Cadu, sobre o Grêmio na final da Copa do Brasil, do primeiro jogo. A primeira, o Grêmio sofreu um gol num detalhe. Jogos de decisão são detalhe. E foi uma bola parada, como a gente estava falando antes. Eu até falei aqui, o Larry disse, olha, Fabiano, é diferente o lance em função da velocidade do zagueiro. Foi realmente mas foi um erro de marcação. Sim. O Kahneman parou, o Paulo Miranda parou,
o jogador o Gustavo Gomes fez o gol Se do Palmeiras. preocuparam muito com o Felipe Melo. Com o Felipe Melo e Se com o próprio movimentou. Luiz Adriano, deixaram livre o Gustavo Gomes. Então, o que eu vejo? Primeiro, o Grêmio tem que mudar a postura. Né? O Grêmio tem que mudar a postura de jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras não jogou um grande jogo contra o Grêmio. Tem um elenco muito bom? Tem, mas acredito que é extremamente possível, desde que se mude a postura e também algumas peças. O Ferreirinha já mostrou que tem que ser titular desse time. Não sei se na sequência, mas para esse jogo, Cadu, por uma decisão, onde o Grêmio precisa atacar e precisa do drible, eu lembro, o jogo no primeiro tempo, eu ainda vi o jogo e falava, olha, o Grêmio está precisando de penetração, está precisando da jogada individual, e o Ferreira Mas, tem é, mas é isso, O PP mas aí não tá é que eu fazendo disse isso. que ele tem que mudar. É isso que o Grêmio, ele tem que mudar a modificação do Grêmio jogar. Ele está Exato. usando com os laterais que está atacando, ele tem que se proteger, tem que liberar os atacantes. Tem jogador que tem atacante que está recuando. Como é que Exato. jogou o PP? Como é que jogou o PP? O PP Exato. era auxiliar PP de não tá lateral. jogando nada. Era auxiliar de lateral. Mas como é que o PP rende? Ele lá na frente jogando. Não, Aí ele mas veio ele aqui tá para mal, ele tá marcar. mal. Tem Não, algumas pode, coisas tudo com o bem, PP, cara. não é esse jogador Mas ele aí. tirou as características dele. Ele não Mas vai, esse a gente pode esperar, porque agora o que me preocupa, pode concluir. Não, só para concluir, o que eu penso é assim, ó, o Renato não vai fazer isso, mas eu, se fosse técnico do Grêmio para decisão, eu faria o quê? Eu colocaria Lucas Silva no time com o Matheus Henrique, lento, colocava lento, Cadu, eu botava ele para marcar e tirava o Jean-Pierre. lento, Fabiano. Mas O Lucas Silva é lento. Vai dizer que vai ficar lento, mas eu fecharia mais Vai o deixar meio-campo, mais lento ainda. Mas eu colocaria o Maicon particular no primeiro tempo, o Jean-Pierre não está rendendo, e com o Ferreira na direita tirando o Alisson. Eu faria essa modificação. Tiraria Jean-Pierre e botava Lucas Silva na defesa. É interessante, porque... Mas ele não vai fazer isso. Porque o que eu ia dizer não era nem pensando como técnico, assim, é que quando tu tá no mano a mano, no 0-0, que era o primeiro jogo, agora o Grêmio tá perdendo. O Grêmio tem que buscar o resultado. E quando tu busca o resultado, a tendência é tu tentar virar mais ofensivo. Só que se tu toma um gol, aí praticamente acabou, né? E o Grêmio quase tomou esse gol no jogo. Do Luiz E Adriano. o Fabiano falou aqui, outra coisa que me preocupa. Eu não sei se o Palmeiras também não está jogando bem, tudo bem, mas não jogou muito porque não precisou muito para ganhar do Grêmio. Eu também acho que o Palmeiras joga mais do que aquilo ali. Joga mais. E se o Palmeiras puder jogar, talvez no próximo jogo ele vai jogar mais ainda. Não, e uma coisa que o Grêmio vai Então ter... é mais preocupante para o Grêmio. O Grêmio é Mas só obrigado... pra... O Grêmio é obrigado a sair porque o Grêmio tem que marcar gol. O Grêmio tem que marcar Pois é, gol. mas tem que marcar. Mas antes de marcar não pode tomar. Tá bom. Então, Cadu, e vou dizer o Primeiro seguinte, não pode tomar, por isso que essa providência do meio campo, é no meio campo que está o problema. Final não se O joga. Ferreirinha pode fazer a diferença. Final não se joga, se ganha. Mas Deixa eu não, fazer algumas referências aqui, a gente falou meio nós. campo. Olha aqui, ó. Ô, Cadu, só para fechar, poderia botar o Darlan, mas ele não vai botar o Darlan Não, também. não vai. Aí ele começa a montar, vem Darlan, vem Tassiano, aí começa aquela coisa. Bom, deixa eu fazer algumas referências aqui, ó. Agora pra mim, né? O Fernando Sommer, grande Fernando. Cadu, sempre elegante, né? Com uma bela t-shirt azul, uma camisa azul. É azul, né? Aí ele gosta quando é azul, né, Fernando? Também olha, na nossa grande audiência, né, o doutor Cláudio Etzberger, o homem da odontologia do esporte. Olha, o que traz essa placa otimizadora é um dos tantos trabalhos que o Dr. Cláudio Etzberger faz, né? A placa otimizadora, inclusive, com jogadores de todo o futebol brasileiro, jogadores da Europa, né? Te dá postura, qualidade, enfim. Dê uma conferida nas redes sociais do Dr. Cláudio Etzberger, principalmente no Instagram, @Cláudio Etzberger, e você vai ver os benefícios que você tem com a odontologia do esporte. Bom, vamos ver o que o Renato... O Renato falou após o jogo, aí, como é que o Grêmio não vem jogando, mas falou muito, questionado muito pela questão da preparação física, né? Diz que a preparação física, ele não vê nada disso, que o Grêmio está correndo como todos os outros. Mas vamos ver o que ele fala sobre esse questionamento aí, porque o Grêmio tem caído muito, tem demonstrado essa questão aí nos jogos, a questão da preparação física. Não, muita gente fica falando de preparação física, mas ninguém vê quantos jogos o Grêmio já fez, quantas viagens o Grêmio já fez, quantas competições o Grêmio disputou. Eu vi clubes no Campeonato Brasileiro disputando somente o Campeonato Brasileiro, jogando uma vez por semana e jogadores com cãibra. E aí, como é que vocês explicam isso? A preparação física deles também era ruim, com a semana toda cheia. Então, aqui no Sul, no Grêmio, quando as coisas não andam, é sempre a preparação física, sempre a preparação física. Então, isso não é desculpa, não. Eu já falei, uma decisão você não pode dar mole para o adversário. Nós vacilamos, tomamos o gol.
Tá aí o Renato sobre a questão da preparação física, né? Mas o Grêmio tem demonstrado que a preparação física do Grêmio tem o deixado Renato, exigente. de novo, voltou a falar que o Grêmio está jogando bem, que não é bem assim. Ele sabe que o Grêmio não está bem. É isso que Senão eu ele disse não teria ontem. dito na coletiva, lá no meio da coletiva ele teria dito que sentou com o presidente Romildo Bolzan e disse o seguinte, ó, nós precisamos de jogadores que saibam fazer gol, nós estamos com esse problema. Então o time está com deficiência. Ali ele, sem querer, assumiu que o time tem problemas. E esse é um dos grandes problemas mesmo do Grêmio. Na hora de matar é só o Diego Souza quando a bola chega. Os demais estão com esse problema. Com essa Aquela de deficiência. declaração, do meio para trás. que ele deu, o Larrito, ele queimou o grupo. Não, eu quero agora é jogador que faz gol, quero jogador... Bom, deixa pra dizer isso aí depois, né? Então tá dizendo que não tem jogador que faz gol. Pois É que né? das duas uma, né? Ou provoca o grupo para dá alguém uma tomar sacudida, essa, né? Normalmente ele defende os jogadores, mas nesse episódio aí, depois de uma derrota, até foi surpreendente isso aí, dele falar essas coisas, mas normalmente ele defende, protege muito os seus jogadores. Defende né? sim, mas ele tá meu grupo. E quem pede Deixa eu fazer jogador vai referência ficar, aqui. né? Tá Quem pede jogador vai ficar. Tá vai terminando aqui, a gente, olha, o Antônio Neto Colorado tá mandando boa noite, Cadu, Antônio Neto Colorado, e como todos ainda sentindo, né, muito a falta a perda do Campeonato Brasileiro, que teve bem pertinho do Inter depois de 41 anos. O Kleber Fontoura, Cadu, Grêmio e Coperi vai conseguir erguer esta taça. Um abraço aqui de Santa Maria. Então, um abraço lá para o Kleber. O Marco Antônio, Monico, Palmeiras não deixe essa taça escapar. Grêmio vice-campeão. O Everaldo Simões da Silva, Dali Inter. E aí são mais mensagens todas que a gente tem aí em relação... Agora, não oficialmente não, mas o Renato vai ficar, né? O Cuca já definiu hoje, inclusive, seu acerto aí. Aquela ideia que eu falava, que eu não tinha informação, eu tinha o impressão pelo andar da carruagem. Antes, depois de dar informação errada, tem que pedir desculpa, hein? O Renato quer, quando vocês não iam essa informação errada, depois tem que pedir desculpa. Não, é impressão, não é informação. Quem pede jogador e diz que está precisando de jogador que marque gols, falou que o presidente é porque vai ficar, está acertando a renovação. Falta um detalhe. A gente tem, não sei se dá tempo aí, o Paulo Luz falando sobre a renovação do Renato, se der tempo, vamos botar na tela. Não deu mais tempo, então vamos deixar. Mas já tinha... Apagou o Paulo Luz? Hein? Apagou o Paulo Luz? Apagou o Paulo Luz. Não, mas ele já tinha deixado, porque quem está ficar. Tratando isso aí, o presidente Romildo, como o Ruxo disse aqui, tem coisa que não pode dizer, é evidente, o Grêmio, olha só a preocupação do Grêmio, tomara que o Grêmio conquiste aí a Copa do Brasil. Se não conquistar, sabe quando é que o Grêmio joga pela Libertadores? Na quarta-feira. Não, dia 9. Não é nem dia 10, é na terça. Mudou? É na terça. Tá? Jogar no Peru com altitude. Sai domingo da noite direto para altitude. Aí vai retornar às 11h30 da manhã, de segunda-feira, no Porto Alegre. E aí tem que jogar na terça-feira. Anteciparam para terça, então. Ia comer boa, jogos de televisão. Liga para o Ministério da Saúde e diz que não dá para fazer voos para outros países, cancela isso aí, dá uma adiada. Não, eu tô com pena de quem é que faz a logística do Grêmio, porque tem que estar com várias pontas prontas aí, né? Não é fácil, complicada a situação. O César Lodeiro, o português fez o Renato Carioca de piada. Mas, porra, o português... o português... O Abel. Português o técnico, o Abel. Português, português. A gente tá com o espanhol do Inter na cabeça. É verdade. Ponto final é isso? Só final, acabou? Então tá, ponto final. Valeu, Marinho. Caco. Valeu, 10 da noite agora tô na Guaíba, direto. Então tá. Agora Agora tem contraponto. Bota lá no rádio, bota lá no radinho. Bota lá na Guaíba. Bom, agora em função dos protocolos aí, evidentemente que o barranco tá fechado, né? Como são todos aí os restaurantes, todo o comércio. Mas você não está privado, não. É só você. Você tem aí até às 8 tem o takeaway, que você pode ir lá buscar, e depois só o teleentregas, né? Tá aí os telefones do teleentregas, do barranco e do barranquinho. Aí você não se priva das delícias do barranco e do barranquinho. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Motos, né? Que continua com suas promoções aí, do Jefferson Freire Ternal, para você ter uma ideia, o Cerato 2.0, em 24 vezes, taxa zero. Tem o Sportage Kia Rio, os seminovos que você tem, mas é importante que você, agora em função também dos protocolos, né, fale com o pessoal lá das revendas da Kia São Motos, da Avenida Ceará 350, da Avenida Ipiranga 8113, e agende o seu serviço, a sua ida até a loja pelo telefone 51, código de área, né, 997-79-5400.
997 79 54 00. Tá chegando aí Guilherme Macalossi, concluindo as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.